Os primeiros sinais de depressão chegaram quando era ainda criança. Nesses dias precisava de não existir. Era já deputada quando tentou o suicídio, escondeu-o e sentiu-se cúmplice do estigma. A consultora de comunicação Marta Rebelo é a convidada deste labirinto, uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A Marta define-se muito como ex-deprimida, mas se já não é ou já não está, porque é que isso continua a ser importante para si, como definição? Porque é um estado, não é... Não sei por quanto tempo é que vou continuar a ser ex-deprimida, pode ser a vida toda, mas posso reincidir. As doenças mentais e a depressão em concreto têm uma taxa de reincidência muito grande. Portanto, eu não curei a depressão. Eu, neste momento, sou ex-deprimida, porque não estou deprimida. Amanhã, espero que não, mas nunca se sabe. E depois, porque a partir do momento em que resolvi falar sobre o tema da saúde mental, essa apresentação arruma logo a conversa, não é? Portanto, se quiserem chamar-me maluquinha, se quiserem dizer mal de mim pelas costas ou pela frente, pronto, eu já me chamei maluquinha, não há problema, tudo o que vier a seguir é simpático da vossa parte. Portanto, abre o jogo logo à partida. Lembra-se quando é que começou a estar doente, a estar deprimida? A sensação... Sim. Por volta dos 23, 24 anos, no finzinho da faculdade, mas sobretudo quando comecei a trabalhar. Aí não só a depressão, mas a ansiedade tornaram-se muito patentes e foi quando procurei ajuda especializada. Hoje, autoanalisando-me e olhando para trás, acho que desde miúda, desde pequena. E isso era o quê? O que é que acontecia, já em miúda, em pequena, que tivesse esses sinais da depressão e da ansiedade? Uma coisa de humor muito cíclico, não era bipolar, mas era uma coisa cíclica, como se eu precisasse de fazer uns intervalos da vida, do mundo, não é da vida, como se os meus sentidos ficassem em overload e eu precisasse de desligar. Isso tornava-se muito patente porque eu deixava de ir à escola, ou tentava, não é? Tentava 2 dias, de vez em quando, 15 em 15 dias, uma vez por mês, e com o passar dos anos isso acentuou-se até se tornar, os intervalos eram cada vez mais próximos da necessidade de parar. E era como se recarregasse baterias, não é? Punha a pilha a carregar e um dia a ver séries, a desligar totalmente, a dormir, e depois voltava energizada. Que idade é que tinha? Era adolescente? Nessa altura em que faltava à escola? Isto ainda não era adolescente. Assim, talvez tenha começado a fazer isto às escondidas, porque a minha mãe não estava em casa, não é? Estava a trabalhar. Isto era uma operação mais difícil quando eu vivia com os meus avós, porque a minha avó estava em casa. Mas por volta dos 10 anos, talvez, quando entrei para o 5º ano, tinha mais aulas, um horário mais diverso do que na primária. E sentia, o que é que se passava? Não era esta ideia da transgressão? Precisava mesmo de parar? Era uma necessidade. Não era para ir com os amigos passear? Não, eu queria ficar em casa, mesmo quieta, sossegada no meu canto. Não era nada aquela coisa da balda às aulas. Até porque eu sempre fui uma marrona do pior, eu sempre fui muito boa aluna e não deixava de ser porque era uma questão de honra própria. Portanto, não era querer a balda, não era querer estar com os amigos e não me apetecer ir às aulas, era mesmo precisar de desligar, de não existir, como eu digo hoje. Ainda hoje tenho assim, às vezes, quando consigo, quando posso, tenho uns dias em que não existo, estou só a fazer os mínimos olímpicos cá na Terra, porque preciso, tenho noção hoje, organizada, que preciso disso. Claro que na altura não tinha noção nenhuma, não pensava muito no assunto, tentava simplesmente fazer. E ao mesmo tempo tinha crises de ansiedade já nessa altura? As crises de ansiedade começaram a tornar-se mais patentes na adolescência e muito patentes na faculdade. Que se manifestavam como? Nunca teve uma crise de ansiedade, ainda bem, não desejo isto a ninguém. Os ataques de ansiedade são
São uma sensação física muito parecida com um ataque cardíaco, porque começamos a sentir-nos nervosos, parece que o coração tem taquicardia e não entra, às vezes transpira-se muito, é assim uma espécie de pico de stress agudo por alguma razão, ou às vezes por razão nenhuma, que é o momento mais estranho, é quando não se consegue perceber qual é a razão. Quando era adolescente, a coisa era mais espaçada, talvez, porque eu não tenho esta cronologia muito organizada na minha cabeça. E em momentos, não tinha a ver com um momento, uma hora concreta, por exemplo, antes de um teste ou uma coisa assim, mas a fase de testes ou a fase de exames depois na faculdade, que eram momentos de maior stress, mais intensos, propiciavam isso. Mas os ataques de ansiedade foram uma coisa que veio com o tempo a acompanhar a depressão. A depressão terá vindo primeiro e foram se tornando mais agudos conforme as exigências da vida também se tornavam mais sérias, não é? A faculdade é diferente do liceu, o trabalho é diferente da faculdade. E por isso a ansiedade vai vivendo. Diz que foi por volta dos 23 anos que toma mais consciência do problema. Tomou sozinha ou o seu círculo, a família, os amigos, perceberam antes de si? Não, ninguém percebeu antes de mim. Não? E mesmo quando lhes disse, não sei se acreditaram à primeira. Foi por volta aos 23, estava no último ano da faculdade, sobretudo a ansiedade começou a tornar-se muito constante e patente. E depois, quando comecei a trabalhar, ainda nesse ano, tornou-se mesmo esta coisa que eu descrevia, de precisar de descansar. É fazível quando nós andamos na escola ou na faculdade. Quando começamos a trabalhar é muito complicado. Portanto, a impossibilidade de utilizar esse registro, essa escapatória, só acrescentava camadas à minha ansiedade e, por consequência, à depressão também. É muito difícil explicar o que é ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo, porque são polos opostos e tornam a coisa um bocado esquizofrénica. Mas nessa altura, por isso é que eu digo por volta dos 24, 25 anos, eu já tinha uma conscienciazinha ao longo dos anos do que se ia passando e achei mesmo que tinha que procurar ajuda porque a minha vida profissional não podia ser posta em causa por causa disto, pelo menos de uma forma tão intensa como... Porque estava a ser. Começou a prejudicar-se profissionalmente? Não começou a ser nessa altura. Eu atuei antes de, ou pelo menos tentei, não é? O procurar ajuda, procurar um psiquiatra no caso, não significa que aconteça alguma coisa curativa, digamos assim, no imediato ou até a médio prazo. Mas tive essa iniciativa. Na altura, o meu ex-marido percebeu, e tínhamos uma relação bastante cúmplice e despodurada em termos de saúde mental, digamos assim, e procurou apoiar-me, não só não me censurando vagamente por eu procurar um psiquiatra, que é uma coisa que maridos e mulheres ainda fazem muito hoje aos seus respectivos significant others, como tentando apoiar-me também nos meus momentos mais complicados. Mas a iniciativa então partiu da Marta? Sim. Avisou, quem é que avisou antes? Avisou o seu ex-marido? E a minha melhor amiga, a minha mãe talvez também. E a reação foi de apoio? Sim, foi. Disse há pouco que se calhar nem acreditavam que tivesse uma depressão. Sim, porque lá está, eu sempre fui muito boa aluna, portanto, na medição de resultados, não é? Que é uma coisa que nós usamos muito na vida, medir os resultados. O sucesso existia, era constante. Mesmo sendo o meu percurso de vida, a minha infância e adolescência não muito típica, digamos assim, acho que na minha família, não tanto a minha mãe, mas mais os meus avós, o meu pai, achavam sempre que havia um potencial para correr mal. E como corria muito bem, estava tudo perfeito. Portanto, isso depois, com o passar dos anos, estendeu-se a outras pessoas. De achar impossível que eu estivesse a passar por uma depressão e tivesse ansiedade generalizada, porque a aparência negava qualquer coisa desse género. Portanto, na aparência estava tudo bem. Quer dizer que quando vai ao médico pela primeira vez já estava à espera do diagnóstico que lhe foi apresentado?
Sim, estava. Talvez fazer aqui um parênteses. Eu tenho 44, portanto isto foi há 20 anos. Há 20 anos, quando nós íamos a um psiquiatra ou a um psicólogo, esta coisa do diagnóstico não era tão explicada como é hoje. Provavelmente alguém que vá hoje a primeira vez a um psicólogo ou a um psiquiatra e tenha um quadro depressivo, aquilo que se designa por transtorno depressivo major ou depressão major, é dito assim, o que tem é isto. Na altura não, eu passei anos da minha vida a saber que tinha uma depressão. Eu sou do tempo em que os burnouts se chamavam esgotamento e era uma coisa física, não era um problema mental. Portanto, eu sabia que se passava uma coisa comigo, sabia que manifestamente era depressiva. Agora, com as letrinhas todas e muito bem explicadinho e com acesso direto ao Google para sabermos o que é, não. Isso foi autoconhecimento, foi muita pesquisa e muita vontade de descobrir o que se passava comigo ao longo de muitos anos. Então, como é que sai dessa primeira consulta? Pouco esclarecida? Mais esperançosa do que pouco esclarecida. Quando, naquele momento, e se calhar acho que será assim com toda a gente, quando nós sentimos que precisamos de pedir ajuda, queremos é uma solução. E eu saí de lá com uma promessa de solução, uma receita de antidepressivos, ansiolíticos para SOS, e, portanto, naquele momento ter-me aparecido uma promessa de solução. Era qualquer coisa a mais face ao que eu tinha uma hora antes de ali entrar. Portanto, não sei sei que naquela altura esta questão do diagnóstico e da explicação não era assim tão relevante. Lá está, também não se falava muito sobre isto, não havia muita informação. Portanto, essa coisa dos porquês de eu estar assim, o que é que originava, o que era exatamente, o que é que eu podia fazer, estava numa fase, digamos que, obediente, de seguir aquilo que me dissessem, de procurar que me guiassem. Infelizmente, percebi depressa que não ia longe se ficasse tão passiva, apesar de me ter cruzado ao longo deste tempo todo com médicos, com psiquiatras, com psicólogos ótimos. Porventura não eram as pessoas ideais para mim, mas tenho a certeza que terão ajudado muitas outras com quem se cruzaram. Portanto, diz que, infelizmente, percebeu depressa que não era este o caminho. Estava com 22, 23 anos... 24, 24 anos. A depressão vai se agravando, mesmo com essas receitas que foi tendo. A depressão vai se agravando e eu acho que era, sobretudo, muito parva quando tinha 20 e tal anos, porque eu tinha um grande complexo de super-mulher. Portanto, achava que conseguia fazer tudo e tudo o que fazia e que era muito, tinha que fazer no limiar da perfeição, mas que conseguia, não havia problema nenhum, tudo correria pelo melhor. Tinha um plano muito detalhado para a minha existência e, portanto, por isso é que eu digo que era profundamente parva, e isso também agravando o meu estado de saúde, mental no caso. Porque a pressão que eu colocava sobre mim própria era muita, mesmo que eu não tivesse consciência de que me estava a fazer mal, e a base, não é? O ponto de partida já era esse. Portanto, a coisa foi, obviamente, piorando. Eu fui desenvolvendo novos mecanismos para disfarçar, para fingir, para lidar com. Como, por exemplo, que mecanismos é que se pode ter quando há essa necessidade de desligar, as crises de ansiedade? Que truques é que arranjou? Bem, quando há uma crise de ansiedade num local público, o único truque é mesmo disfarçar, é chamar de cara alegre e bola para a frente. Não foi de todo o meu primeiro ataque de ansiedade num local público, mas foi um que me marcou particularmente pela dureza. Já teria, talvez, não sei se teria mais de 25, 26 anos, vá lá. Eu dava aulas na Faculdade de Direito de Lisboa e, como ainda era muito novinha nessa tarefa, nessa atividade, tinha por hábito assistir às aulas teóricas do regente da cadeira. E estava a assistir a uma aula teórica sentada, para dar cenário a quem nos ouve. Aquele anfiteatro 1 que aparece sempre na televisão quando se fala da Faculdade de Direito, Estado Novo, onde cabem 600 pessoas. Os professores estão quase num púlpito, não é? Porque a mesa está elevada face à plateia. Eu estava sentada ao lado do professor que estava a dar a aula.
e comecei a sentir um ataque de ansiedade a instalar-se galopantemente, intenso. E a única coisa que eu podia fazer, porque a aula tinha começado há 10 minutos e era de 50, era tomar discretamente um ansiolítico, a seco, porque nem sequer uma garrafa de água, um copo de água, não é? Para ajudar, e esperar que passasse. E foi isto que eu tive de fazer. Se eu acho que alguém daquelas largas dezenas de pessoas que estavam ali percebeu, acho que não. Tive que esperar, tive que disfarçar, tive que fazer conversa quando a aula acabou, não é? E tive que correr para uma casa de banho para chorar e morder o casaco. E esse ataque de ansiedade marcou-me porque foi realmente muito duro. Talvez por ter sido uma experiência tão durinha, tudo o que veio a seguir, na capacidade de disfarçar, tornou-se mais simples. E nem sempre também, nem sempre acontecem num sítio de onde não haja fuga possível, não é? A maior parte das vezes há. Portanto, para resolver a ansiedade, ou fugir, ou manter a cara alegre. E depois, para quando se está sob efeito da depressão mesmo, há toda uma panóplia de doenças físicas que se usa como desculpa para poder ficar em casa ou para poder ir para casa, não é? Da habitual dor de cabeça, há alguma coisa que se comeu? Uma gripe, uma gastroenterite, qualquer coisa, não é? E ia recorrendo a esse tipo de estratégias? Ia. Hoje, penso, com toda a honestidade, não sei se porque estou tão versada nestes dois bichos, mas deve ser isso, deve ser a minha experiência. Eu costumo dizer que farejo o mal-estar nas outras pessoas. E, portanto, penso, mas como raio é que não perceberam? Por melhor atriz que eu pudesse ser, não devo ter disfarçado assim tão bem, porque eu hoje olho para as pessoas que claramente estão a tentar disfarçar um aumento, a sensação, e percebo. É muito fácil de perceber. Mas isto tem pavio curto, porque não só a coisa vai se intensificando, portanto a nossa capacidade de disfarce também diminui, como inevitavelmente nós vamos fazendo coisas que não faríamos se estivéssemos bem, em termos de trabalho, prazos, não conseguir ir dar uma aula, não conseguir ir a uma reunião, perder oportunidades. Há uma série de coisas com o acumular do estado e a passagem do tempo que nós perdemos e que nos fazem passar não por doentes mentais, mas por relapsos, por incompetentes, por preguiçosos. E, portanto, é também misterioso para mim hoje como é que nós continuamos a preferir, digo nós coletivamente, ser vistos como incompetentes ou preguiçosos do que reconhecer que temos um problema de saúde mental. Este trade-off é exótico para mim. Mas eu vivi lá, não é? Viveu lá. Eu alimentei o tabu e o preconceito. Sim, fui cúmplice. Até quando? Porque foi proativa, procurou de facto um médico aos 23, 24 anos. Até quando é que foi percebendo que essa solução não chegava? Bem, à medida que a minha relação terapêutica com o médico não desse frutos, porque eu acho que nós percebemos rapidamente que não é propriamente como pôr um gesso num osso partido. Põe-se o gesso 2, 3 meses, se for preciso faz fisioterapia e há cura. Isto não é propriamente um processo curativo e não é de todo rápido. Mas há aquilo que eu designo por química, não é? Um psiquiatra ou um psicólogo, um psicoterapeuta. É uma pessoa que vai viver ali muito próxima, é uma mistura de melhor amigo, com confidente, com confessor, com tudo. E se nós não confiamos naquela pessoa, não é confiar no sentido de desconfiar, é no sentido de aldrabar mesmo, porque nós temos muita dificuldade em confessar as nossas desgraças e os nossos momentos negros a alguém, sobretudo alguém que nós não conhecemos e que, por obrigação de profissão e de sanidade, precisa de manter uma certa distância higiênica das dores do seu paciente. E eu aldrabava bastante, tentava aldrabar bastante os meus psicoterapeutas. Portanto, ia avançando. Ok, aqui não está a resultar, vou procurar outra pessoa, outro tipo de psicoterapia, de psicanálise. E fui fazendo sempre isso. Às vezes ficava mais tempo, às vezes não corria bem de caras e seguia.
E à medida que o tempo passou também e a coisa se agravava, fui tentando outras coisas, fui procurando mais informação, fui tentando perceber o meu problema e fazer outras coisas do género yoga-terapia, yoga, meditação, coisas que eu não acho que curem ninguém, mas ajudam bastante e no caso da ansiedade se calhar até não é curar, mas aliviam muitíssimo. Portanto, eu tentei sempre, muito sozinha, foi uma tarefa muito solitária, até um determinado ponto, procurar soluções e investigá-las. E no meio disso tudo, já assumiu que chegou quase a chegar a um ponto de não retorno. O sofrimento foi esse nível. Eu cheguei a um ponto de não retorno. Cheguei a um ponto de não retorno em 2019. Tentei suicidar-me. Tentou mesmo ou pensou nisso? Não, tentei. Executei. É mesmo... Não foi um ponto sem retorno porque sobrevivi. Mas, de certa forma, é um ponto sem retorno, porque eu nunca vou voltar ao que era antes. Para o bem e para o mal. No caso, se calhar mais para o bem do que para o mal. Mas sim, cheguei a esse ponto. E esse ponto foi um clique para procurar outro caminho ou não? Ou foi sempre em experiências, umas que funcionam melhor, outras não? Andou sempre assim em saltos? Não foram saltos. Há uma coerência cronológica nisto. Ou seja, eu não... há muita gente que quando não corre bem a experiência com um terapeuta, por exemplo, ou os medicamentos não fazem efeito, ou o que seja, desiste. Eu nunca desisti, eu insisti. Foi variando, porque quando não resolvia, não solucionava, tentava encontrar outra solução, mas persisti e resisti muito. Claro que, mais uma vez, a referência ao esquizofrénico, porque isto é o nosso racional. O lado objetivo, tentar resolver. Subjetivamente eu sentia-me completamente em baixo é nas profundezas, não é? Não há em baixo no inferno muitas vezes. E portanto, isto são dois caminhos antagónicos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós sabemos, e aquilo que procuramos objetivamente fazer e aquilo que a subjetividade nos obriga a fazer. Há um momento, e esse momento é em 2009, em que o subjetivo, o que eu sentia, ganha claramente, pelo menos momentaneamente, ao objetivo, ao racional. Não sei se foi um momento, um clique assim tão intenso, porque eu não estava propriamente nos anos anteriores a não fazer nada, não é? Eu continuei a fazer. Foi um clique a outros níveis. Foi talvez um momento em que eu comecei a sentir um incómodo muito grande com o secretismo, não só da minha experiência com a tentativa de suicídio, como com toda a forma como se vive e como se ignora, ou tenta ignorar-se, a doença mental e os problemas de saúde mental. A partir daí eu comecei a sentir um incómodo muito grande, que se foi instalando, demorou ainda 5 aninhos a instalar-se de forma definitiva, mas talvez o grande clique que eu identifico nessa fase foi esse. Portanto, como se vivesse obrigada a viver um segredo. Não podia partilhar este sofrimento e esta dor. Imagina, 2009, eu ainda era deputada. Meu Deus, o que é que acontece se a senhora deputada da nação assumir, ou se souber, não é assumir, porque assumir não estava em cima da mesa, se souber que ela se tentou suicidar, maluquinha de pedra, não é? Nem pensar. E mesmo as pessoas à minha volta, que são pessoas despreconceituosas, sempre foram, com temas de saúde mental, tiveram essa reação de se porem ao meu redor, proteger-me e proteger-me é esconder-me. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Na altura incomodou-me, mas eu tive que passar à frente porque o que eu tinha que fazer era recuperar-me. Mas foi um bichinho que ficou lá e que hoje é o que é. Ficou com esse incómodo e gostava de o explorar já daqui a pouco. A Marta escreveu uma vez sobre a relação com a medicação, que houve uma altura em que se sentiu mais uma toxicodependente do que uma tratada. Sim, que foi isso? Porque há... Vamos lá ver, cada médico será um médico, mas neste percurso eu tive o azar de encontrar, e acho que toda a gente passará por isso,
Um psiquiatra que acreditava, ou acredita, não sei, que a terapia medicamentosa é essencial e deve ser exponencial. Aliás, foi na sequência da tentativa de suicídio. Houve uma altura em que eu estava a tomar à volta de 9 medicamentos diferentes. Um deles é um simpático que se chama Haldol, que serve para muitas coisas, não tem uma associação específica ou única com saúde mental, e que me dava tonturas. Eu não era capaz de andar de saltos altos na rua. E às vezes caía mesmo e tomava um antidepressivo que me fez ganhar imenso peso, que é uma coisa que qualquer mulher adorará, não é? Está deprimida, a vida não lhe está a correr bem, e toma lá mais 2 ou 3 quilinhos para cima, que é para ficar bonita e ainda mais bem disposta. Quer dizer, eu mantive-me aí 2 meses talvez, e depois achei que aquele não era claramente o caminho para mim. Portanto, eu de facto, nessa altura, sentia-me mais uma dependente de drogas do que uma pessoa que estivesse num processo curativo. Quando é que entra então naquilo em que sente que está a curar-se, em que está nesse processo curativo? Eu não gosto da palavra cura. Eu fujo um bocadinho dela, porque toda a nossa medicina física e mental e a nossa predisposição quando falamos em doença é dirigida à cura. Eu não sei quer dizer, a minha depressão tornou-se crónica a dado momento. E eu tenho-lhe muito respeito. Não posso com ela, mas tenho-lhe muito respeito. E parte do respeito vem do receio de lá voltar. Portanto, eu tenho sobre mim uma grande vigilância, mantenho-a o mais distante que consigo, mas estou sempre à coca. E, portanto, não me considero uma curada. Lá está, voltamos à conversa do ex-deprimida. É um processo de melhoria. Para mim, a palavra é melhorar, não é curar. Quando é que eu senti que estava a melhorar? De uma forma sustentada, talvez em 2014, 2015, que foi também quando me senti suficientemente robusta para dar voz ao incómodo com o secretismo. Então isso quer dizer que a forma intensa como publicamente fala sobre doença mental faz parte do seu processo, não de cura, mas de manter a doença controlada? Contribui para isso, pelo menos? Não, eu acho que não é tanto por aí. Eu acho que é uma outra característica minha, ou duas. Eu sou por natureza protestativa e, portanto, quando há alguma coisa que eu acho que está estruturalmente mal, às vezes nem é preciso estar estruturalmente, mas neste caso estruturalmente mal, temos todos o dever de fazer alguma coisa para mudar. E por outro lado, há aqui também uma racionalização que é, eu passei mesmo muito mal durante mais de uma década. Foi uma coisa horrível. E eu sei que há milhões de pessoas a passar por isto. Portanto, eu tenho que encontrar uma utilidade para este sofrimento todo. E a utilidade que eu encontrei é falar sobre ele e tentar mudar aquilo que é mudável de forma, não é mais imediata, porque vai demorar muito tempo, mas é o preconceito, é o estigma, é o secretismo, lá está. Porque é um bocado, há uma música dos Ornatos Violeta em que o Vítor Espadinha no fim declama que o amor é uma doença quando nele pensamos ver a cura. E a vergonha, o estigma e o preconceito são um grande combustível das doenças mentais. A dada altura eu não sei o que é que estava no comando, se era a vergonha e o secretismo ou o estigma. A vergonha nunca senti propriamente porque não tinha junto de quem me envergonhar, ninguém sabia. Mas não sei o que é que liderava, se era o preconceito e o estigma que alimentava o meu estado depressivo, se era a depressão que ia à frente. E falar sobre isto, mais do que falar, tentar realmente fazer alguma coisa para este estado de coisas mudar, é uma forma de dar utilidade ao meu sofrimento. E isto é um processo extraordinariamente racional e tão frio quanto uma experiência pessoal pode ser. Como é que a Marta está hoje?
Hoje, ao dia de hoje, Também. hoje estou um bocado neurótica por causa da chuva. Não, hoje estou bem, estou ex-deprimida, lá está. Ocasionalmente ansiosa, não é? De vez em quando tenho os meus momentos. E vigilante, talvez este o trio. Mas ainda tem momentos em que precisa de deixar de ser, de existir. Tenho, mas tudo isto agora em mim é muito mais organizado porque eu conheço-me muito bem. Eu tomo raramente ansiolíticos, não porque não tenho ansiedade, mas porque sei que ela vem a caminho, sei que há triggers, sei que há sensações físicas e sei o que é que devo fazer antes de chegar à necessidade do comprimido, do ansiolítico. Acho que falar sobre isto ajuda, mas não é isso que me mantém à tona. E acho que o facto de ter conseguido melhorar, depois de tantos anos a lidar com isto, me dá uma força para achar que se a coisa correr mal, eu consigo dar a volta outra vez. Mas tem campainhas que tocam? Há dias em que tem sinais de alerta? Tenho. Tenho nos últimos anos, porque há uma coisa engraçada e mesmo neste vosso labirinto, que eu acho que é serviço público da mais alta necessidade e qualidade, há uma coisa curiosa que é os vossos convidados têm um problema de saúde mental, em concreto, não é? E em muitos casos é assim. Mas nem sempre. Quando nós temos problemas de saúde mental de uma forma mais prolongada no tempo, o catálogo torna-se, ou a prateleira, torna-se um bocadinho mais diluída. Eu tive burnout, tive 2. E um burnout é uma coisa diferente da depressão. Quer dizer, a doutrina divide-se. Há cientistas que acham que não, mas de todo modo nós identificamos como fenómenos diferentes. Além da ansiedade. E ainda há de momento eu percebi, devagarinho, que os meus momentos maus se identificavam com uma fase específica do mês, que é o período, ou com a chegada. O famoso TPM. O TPDM, que é um bicho mais exótico, transtorno disfórico pré-menstrual. Eu não sei se tenho um tipo de depressão específica, não acho que tenha, mas claramente é uma fase periclitante. E como ela tem a vantagem de ser data marcada, eu reconheço que estou a X dias, uma semana, 8 dias, 10 dias, de chegar o período e, portanto, que a coisa pode tornar-se um bocadinho mais ou emocional, ou irritante, ou irritativa, ou às vezes mesmo com episódios, não é uma crise de depressão, mas com episódios ou sintomas mais depressivos. E tenho que encontrar uma certa paz no saber porquê, e no deixar acontecer da maneira menos intensa ou mais fácil possível. Já falou destas doenças da depressão e da ansiedade como bichos. Eles sabe controlá-los agora, é isso que sente? Sabe dominá-los? Digamos que lhes pus uma trela. Não é uma saima, é uma trela. E eles agora andam comigo, a depressão anda pouco, é um gato talvez, portanto fica em casa, não precisa ir à rua. E a ansiedade, quando vai comigo, vai de trela, portanto a coisa está mais controlada. Tem mais de uma dezena de anos a viver isto, já falou muito de estigma. Parece-lhe que hoje em dia quem sofre de uma doença como a depressão já não vai passar por todo esse estigma e essa vergonha que a Marta teve que enfrentar? Talvez não precise passar pelo secretismo todo, nem por uma certa ignorância, não é? Porque há muita informação, mesmo que optemos por viver secretamente ou não partilhar que temos um problema deste género, o acesso à informação está muitíssimo facilitado. Depois, já há pessoas na primeira pessoa, a falarem dos seus bichos, o que ajuda muito a um processo de identificação, de pertença. Nós somos bichos tribalistas, não é? Nós precisamos de pertencer à tribo. Nem que seja a tribo dos maluquinhos.
Eu digo isto, às vezes há pessoas que levam a mal, mas eu acho que utilizar o humor também é uma arma importante para lidar com estes problemas. E, portanto, saber que há muitos, milhões de maluquinhos no mundo é uma coisa que nos torna um bocadinho menos maluquinhos a todos, nomeadamente a quem está a passar por um mau momento. Agora, o preconceito e o estigma existe todo, ainda. Nós passámos nos últimos 2 anos a falar muitíssimo mais de saúde mental abstrato, é um bolo, é uma massa anónima coletiva, é um número ou são vários números, mas mesmo muitas vezes eu tenho conversas sobre saúde mental com pessoas que eu sei que é óbvio, patente, que não estão bem e que procuram falar sobre esses temas por necessidade, mas não são capazes é uma expressão que eu não gosto de usar, não personalizam, não assumem, não falam de si, do seu problema. Acho que há muita gente, porque sendo muitos milhões as pessoas que têm problemas de saúde mental, há muitos outros milhões que não têm, mas que vivem perto de pessoas que têm. E por mais solidariedade, empatia que se tenha, quem não passou por ela tem dificuldade em compreender. E eu reconheço isso, reconheço e percebo, entendo. Mas a tendência é para não lidar bem, por incompreensão, às vezes por desespero também, com o problema da pessoa que está ao lado e que nós não temos. Depois no local de trabalho, quer dizer, é o que é. Eu acho fantástico que se comece a falar em licenças menstruais e essas coisas todas, mas se nós de manhã telefonarmos para o escritório a dizer que estamos com uma gripe terrível, digo, não fica em casa, porque ainda vens para aqui e pegas isso a alguém. Se nós telefonarmos para o escritório e dissermos que não conseguimos sair da cama porque estamos a ter um episódio depressivo, enfim, teria que usar o vernáculo para descrever o que se segue e não pode ser. E depois temos toda uma circunstância social e pública em torno das doenças mentais. Aqui o que é que eu quero dizer? Social é claramente o estigma, mas é também a forma como nós podemos encontrar ajuda. Nós vivemos num país que tem um sistema de saúde público, ao qual nós recorremos muitíssimo. Agora já usamos muito seguros de saúde privados, mas a verdade é que no SNS não existem respostas para quem precise de cuidados especializados de saúde mental. No privado existem, são caríssimos e portanto, são inacessíveis a muitíssimas pessoas. E temos, neste momento, um governo que diz que a saúde mental é uma prioridade e que orçamenta, como todos os governos anteriores, isto não é uma questão de cor política, estou-me nas tintas para a cor política nesta matéria, orçamenta 4% do orçamento da saúde, 4% é uma estimativa simpática, é por cima, para a saúde mental. E depois diz que o PRR vai resolver tudo com 88 milhões previstos para construir hospitais e infraestruturas. Quando nós temos nos cuidados primários do SNS cerca de 700 psiquiatras e 250 psicólogos. Quer dizer, nós podemos falar muito sobre o assunto, nós podemos muito querer melhorar ou curar-nos, escolham a palavra, mas nem toda a gente consegue pagar 100 euros ou 80 euros por uma consulta recorrente, não é? Que tem que frequentar muitas vezes. E depois, temos, por cima disto, temos aquela coisa fantástica de achar que as pílulas mágicas resolvem tudo. Este ano, o Governo já comparticipou antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos em 32,5 milhões de euros. São muitas embalagens de medicamentos ao dia. Nós somos o segundo em ansiolíticos e o primeiro em antidepressivos na Europa, em consumo, em receituário e em venda.
E todos estes números, eu não gosto muito de citar números, embora eles deem uma expressão à grandeza do problema, mas são tudo números subcalculados, porque nós não sabemos, sabemos aqueles que são comparticipados, não sabemos aqueles que são vendidos pelo farmacêutico por simpatia, da mesma forma que não sabemos quantas pessoas têm depressão ou ansiedade ou outro problema qualquer deste género, porque as pessoas não procuram ajuda e não entram para a estatística. Portanto, está talvez na hora, eu acho que esta parte do problema se resolve quando a saúde mental der votos. E está talvez na hora de nós pegarmos todos neste problema, aqueles que têm problemas de saúde mental, aqueles que vivem com pessoas que têm, e aqueles que não têm, mas que entendem a dimensão da crise, e começar a exigir soluções a quem decide as prioridades de governação dos países, cá e em qualquer outro sítio. Enquanto nós não conseguirmos domar o preconceito e não conseguirmos domá-lo de uma forma pelo menos coletiva, não exijo ou não reclamo essa personalização de ultrapassagem do preconceito e do estigma, mas coletivamente, e não começarmos a exigir estas soluções, este problema não se vai resolver, vai continuar a agravar-se. Há uma coisa que me preocupa extraordinariamente este ano, porque são números que são trabalhados recentemente e têm a ver com a saúde mental das crianças e dos adolescentes, e que me fez também pensar que o meu problema começou lá atrás. E se existissem cuidados de saúde mental para crianças e adolescentes e alguém me tivesse tratado nessa altura, provavelmente nós não estávamos a ter esta conversa nestes moldes hoje. A Organização Mundial de Saúde já chegou à conclusão que pelo menos 50% das doenças mentais dos adultos começaram até aos 14 anos. Nós neste momento temos uma geração específica, a Z, não é? Os Zoomers, que estão completamente avariados do juízo, falando uma linguagem pouco coloquial, mais informal. Mas é reconhecido, eu digo isto com um sorriso, mas é rir para não chorar. Os cientistas da coisa já dizem que a Gen Z tem características tais que nem sabem muito bem que bicho é este em termos de saúde mental. O suicídio, nesta geração, é a primeira causa de morte em alguns países, a segunda na Europa, a segunda a nível mundial já. Portanto, estamos aqui, se calhar, a começar a falar mais abertamente sobre a saúde mental dos adultos e estamos a esquecer-nos dos mais novos, que são adultos amanhã e que não estão a ganhar nada ainda com este debate que os adultos estão a fazer. E isso preocupa-me muitíssimo, lá está, preocupa-me a mim objetivamente e preocupa a Marta, que pensa no seu caso pessoal e vai lá atrás à adolescência e à infância e percebe que é lá que está a raiz do mal. Obrigada, Marta. Obrigada eu.